Bom dia. Esperar só um minutinho, a gente começa. Vou pegar o outro aparelho pra pôr uma música. Peraí, que eu tinha esquecido de pegar. Cadê o celular? Oi, bom dia. Como tá no YouTube, talvez do nada apareça um anúncio. Tomara que não. Mais 2 minutinhos a gente começa. Ah, não, na verdade já deu o horário. Então vamos lá. Uma coisa que eu fico meio repetindo sempre, 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 assim, que eu acho que é a tônica da minha prática e o que eu quero que se torne a tônica da minha prática é o lance da gente entender o yoga como uma forma de sensibilizar, da gente se sensibilizar pra gente perceber as coisas que são sutis, porque a gente tá completamente condicionado dentro de um ritmo de vida e de um estilo de vida que a gente perdeu a nossa capacidade de perceber as coisas que são mais sutis. Então, percebe, a gente já nasce vivo, então a gente se acostuma, a gente não percebe a vida como sendo uma coisa grandiosa, né? A gente percebe a vida como uma coisa rotineira mesmo, porque a gente está vivo, a vida cai na rotina. Então, entender a prática como uma forma da gente se lembrar da vida como uma coisa grande, né? Da vida como uma coisa incrível, porque é incrível a gente pensar que a gente respira e a gente se nutre do ar e a gente se movimenta e faz os movimentos e a gente pensa e a gente tem um oceano de emoções, sentimentos e lembranças e memórias e que tá tudo dentro da gente, né? A nossa estrutura é muito complexa. Então, a prática do yoga é uma forma da gente se lembrar de se deslumbrar com a vida. A gente lembrar desse deslumbramento, de ficar deslumbrado com isso, de olhar para o seu próprio corpo e perceber que são tantas as possibilidades que a gente tem, né? O nosso corpo é potente, né? Ele tem tantas possibilidades, a gente consegue fazer tanta coisa com o nosso corpo e ele se mexe e a gente respira e o nosso corpo expande e relaxa
e a nossa mente pulsa e o nosso coração tá batendo. Então, assim, a vida é muito incrível e a gente deixa cair na rotina. Então, a prática do yoga, a prática da meditação é pra gente não deixar isso cair na rotina, é pra gente se lembrar dessa potência que é a gente se lembrar que a gente tá vivo, que essa vida tá aqui no nosso corpo, né? Ela pulsa no nosso corpo. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, Kleber. Bom dia. Tudo bem? Então, gente, como eu estava falando, o que eu busco, né, dentro da minha prática, o que eu busco dentro do que eu quero passar, nesse caminho assim, né, que a gente, dentro do yoga, a gente tenta traçar. Oi, Vilma. Dentro do yoga, quando a gente pratica yoga, a gente está tentando construir um caminho espiritual, né? A prática do yoga é uma prática espiritual. E assim, é uma prática espiritual que vai além de religiosidade. Eu estava pensando ontem mesmo, assim, em como é maluco, assim, a gente pensar nesses grandes mestres antigos, que eles, em algum momento ali, naquele contexto histórico, em algum momento eles resolveram romper com tudo, romper com a cultura da época, romper com a religiosidade da época, romper com a política da época, romper com o sistema de castas. Eles romperam com tudo isso, eles conseguiram pensar a humanidade além disso e construir um caminho que fosse espiritual, mas um caminho que rompesse com tudo. Então, assim, penso na coragem deles e na sensibilidade deles terem construído esse caminho. E a gente, dentro da nossa prática, a gente tenta de uma forma simplória. A gente sabe que a gente tem que adaptar a prática para a nossa realidade de agora e tal, mas a gente tenta se inspirar nesses grandes mestres que foram tão corajosos e que foram... acho que a palavra é coragem mesmo, assim, de romper com tudo, romper com o pensamento religioso, com o pensamento cultural, romper com o pensamento político, né? E além de tudo isso, transcender tudo isso e construir uma imagem da vida real, assim, da vida como ela é, de uma certa unidade do todo, né? De entender que a gente tá aqui, cada um num corpo e cada um numa forma, mas a gente é a expressão de uma consciência única, né? A gente é a expressão de uma consciência que está em tudo. E a gente pode pensar essa consciência como a vida mesmo, né? Essa vida que está no nosso corpo, essa vida que está nos animais, nas plantas e que está em tudo, no cosmo, né? No cosmo e no universo. Então, o que eu sempre tento passar dentro das minhas práticas é essa ideia de que a gente tem que lembrar que essa consciência que está no todo, ela está na gente. A gente está vivo, a gente respira, o nosso pulmão expande, relaxa, o nosso coração está batendo ininterruptamente, a nossa mente está pulsando ininterruptamente. Tem alguma coisa que está no nosso corpo, que permeia todo o nosso corpo, que dá vida para o nosso corpo, que anima o nosso corpo, que a gente se movimenta, o nosso corpo tem infinitas possibilidades. Então, a prática do yoga é a gente olhar para dentro e refletir, né? O que é isso que está em mim, que pulsa? O que é isso que está em mim, que me dá vida, que desperta desejo? E a prática do yoga é isso, a gente se sensibilizar para perceber a vida na gente. Quando eu estou sempre falando, percebe o corpo, percebe a respiração, olha para sua mente. Eu estou querendo dizer, olha para a vida, percebe, você está vivo, tem vida no seu corpo, essa vida pulsa, sente isso, sente que você está vivo. Porque senão a gente cai no automático, a gente é levado na correnteza, a gente cai no automático, cai na rotina, a vida cai na rotina, a gente tá vivo e esquece.
A gente tá vivo e não se deslumbra mais com a vida, porque tá tudo na rotina. Então é isso. O yoga como uma forma da gente se sensibilizar para perceber a vida que está no nosso corpo, uma forma da gente lembrar que isso que acontece com a gente, o acordar e o dormir, o viver, o vivenciar, a experiência é incrível, isso é incrível. Lembrar que a gente precisa se deslumbrar disso, a gente precisa se deslumbrar com a vida que está pulsando na gente. Então, agora a gente vai... Pensei em fazer de duas formas a meditação hoje. Primeiro a gente para e olha como tá, alguns minutos. E aí depois a gente faz uma técnica, um pranayama, e de novo olha como fica. Então a gente vai ter dois momentos. Um momento a gente vai ser mais cru, a gente vai perceber como tá. A gente vai perceber como tá o corpo e a mente. E repara bem. Depois a gente volta, faz uma respiração, e aí a gente experimenta de novo e vê o que mudou. Tá certo? Então senta numa posição de meditação. Pode ser qualquer posição, inclusive pode sentar numa cadeira se você quiser. Se você sentar numa cadeira, eu sugiro que não encosta, assim, mantenha a coluna alongada, sem encostar no encosto da cadeira. E pode pôr as mãos sobre os joelhos. Fecha os olhos. Gira os ombros para trás e para baixo. E observa o seu corpo. Como que você está sentindo o seu corpo agora? Talvez alguma vontade de se movimentar, e tudo bem. Então, se você precisar fazer alguns últimos ajustes, fica à vontade para coçar o nariz, arrumar o cabelo, arrumar a camiseta. Se organiza, faz os últimos ajustes. Como está o seu corpo agora? Como você sente o seu corpo? Talvez alguns pontos de desconforto. Então percebe quais partes do corpo estão desconfortáveis, estão talvez tensas. Percebe. Percebe quais partes estão mais relaxadas. Vê se dá para relaxar mais os ombros e vê se dá para relaxar mais as virilhas. Observa a sua respiração e vê como ela tá. Sente a sua respiração. Observa o ritmo da sua respiração. Se está um pouco agitado ou se está mais calmo, uma respiração mais lenta. Observa assim o seu desejo de respirar, se você respira com ânsia, se você puxa o ar com muita ânsia, solta o ar com muita ânsia de soltar o ar. E olha para sua mente. Como que a sua mente está? Agitada, cheia de pensamentos, ou mais apaziguada? Procura criar uma abertura mental para sua mente fluir naturalmente, deixa os pensamentos fluírem. E observa qual que é a temática desses pensamentos que estão surgindo. Sobre o que esses pensamentos estão dizendo. Qual que é o tema desses pensamentos que estão surgindo aí na sua mente nesse momento.
Então, mais uma vez, percebe o seu corpo, percebe as sensações do seu corpo, percebe como você está sentindo o seu corpo nesse momento. Percebe a sua respiração. E percebe a sua mente. Muito bem. Vai retornando devagar, fazendo alguns movimentos com os dedos das mãos, movendo a língua dentro da boca e abre os olhos. Então, muito bem. Agora a gente vai experimentar uma técnica, a gente vai experimentar um pranayama, a gente vai fazer o Anuloma Viloma, que é a respiração alternada. A gente vai fazer algumas vezes, inspira por uma narina, solta pela outra, inspira, solta pela outra, tá bom? Eu não vou fazer espelhado, eu vou fazer com a mão direita mesmo. Então, leva a mão direita na frente do rosto e flexiona o indicador e o médio. Indicador e médio, fica assim. E aí, você vai com o polegar direito fechar a narina direita. Retira todo o ar dos pulmões pela narina esquerda. Retira o ar. Pulmão vazio. Inspira pela narina esquerda, enche os pulmões de ar. Com os pulmões cheios, você troca de narinas. Aí com os outros 2 dedos, você fecha a narina esquerda e retira todo o ar dos pulmões pela narina direita. Pulmões vazios, volta a inspirar pela direita. Pulmões cheios, troca. Retira o ar pela esquerda. Pulmões vazios, enche os pulmões de ar. Com os pulmões cheios, troca. Fecha a esquerda, retira todo o ar dos pulmões pela direita. Pulmões vazios, puxa o ar pela direita, segue no seu ritmo. E lembra que a gente troca de narina sempre com os pulmões cheios. E faz esse pranayama de olhos fechados, procura manter uma concentração e vai internalizando a técnica, o exercício. Vai procurando perceber o exercício no seu corpo. Na próxima expiração, pela narina esquerda, encerra, mas encerra no seu tempo, não precisa pressa, e volta as mãos sobre os joelhos.
Mantenha os olhos fechados, mantenha a respiração pelas narinas e agora a gente vai fazer o seguinte, você vai inspirar pelas narinas, mas você vai mentalizar que o ar está entrando pela narina esquerda e na expiração saindo pela direita. Mas a gente não vai obstruir as narinas, vai ser só uma mentalização. A gente vai inspirar pelas duas narinas, mas a gente vai mentalizar, a gente vai procurar perceber como se estivesse entrando só pela esquerda. E na expiração a gente solta o ar pelas duas narinas, mas a gente vai mentalizar, a gente vai tentar perceber saindo pela direita, tá bom? Então, sem pôr a mão, inspira, imaginando que está mentalizando, que está imaginando, que está inspirando só pela esquerda. E quando você expira, vai expirar pelas duas narinas, mas você vai mentalizar que está expirando só pela direita. Então é uma mentalização, a gente vai fazer pelas duas narinas, mas na inspiração a gente mentaliza que está entrando pela esquerda e na expiração a gente mentaliza que está saindo pela direita. Muito bem. Encerra essa mentalização, relaxa a respiração. Se observa. Observa o seu corpo e observa como você está sentindo o seu corpo nesse momento. E não tem uma forma certa ou errada de sentir. Então talvez você esteja com alguns desconfortos e tudo bem. Talvez não, talvez seu corpo esteja de boa, acomodado na posição e está tudo bem também. O importante é perceber, sentir o corpo do jeito que ele está nesse momento. Observa a sua respiração, vê como está a sua ânsia para respirar, se você puxa o ar com ânsia, com pressa de respirar, ou solta o ar com pressa. Percebe como está a sua respiração. E percebe a sua mente. Como está a sua mente agora nesse momento? Como está a sua ânsia de pensar, o seu desejo de pensar? Se a sua mente está agitada ou se ela está mais apaziguada. E compara agora esse momento, como você sente o seu corpo, a sua respiração, a sua mente, com como você estava sentindo no começo, no primeiro momento que a gente aquietou e olhou para si. Compara como você está agora com como você estava alguns minutos atrás. E agora, nesse estado de um certo aquietamento, um aquietamento físico, um aquietamento respiratório, um aquietamento mental, percebe que mesmo a gente parecendo estático, imóveis, tem tanta coisa acontecendo na gente,
tantos fluxos internos, o pulmão se expandindo e relaxando constantemente, o nosso coração batendo num pulso ininterrupto, essas engrenagens internas funcionando. E percebe isso, percebe o seu corpo impulsação. Percebe que existe alguma coisa que permeia todo o seu corpo e que dá vida para o seu corpo, que anima o seu corpo. Existe algo em você que anima o seu corpo e esse algo é a própria vida. É a vida que pulsa na gente. Percebe isso. Percebe que isso que dá vida para o seu corpo, que dentro da tradição a gente chama de consciência ou a gente chama de Shiva. Essa consciência que permeia todo o seu corpo está saturado dessa consciência. Seu corpo está saturado de vida. Então percebe isso. Percebe o seu corpo e percebe a vida que pulsa no seu corpo. Percebe como cai na rotina, como desde que a gente nasce, a gente já nasce vivo. E aí de repente a gente se acostuma com a vida e a gente para de perceber o quanto de mistério tem nisso que a gente chama de vida, o quanto de grandiosidade tem nisso. E a gente esquece de se deslumbrar pela vida. E a prática do yoga, a prática da meditação, elas servem como um lembrete, é uma forma da gente lembrar que algo em nós pulsa e que a gente está vivo, que existe uma potência viva no nosso ser. Então, reflete um pouco sobre isso e se isso faz algum sentido para você, deixa isso reverberar. Agora junta as palmas das mãos na frente do peito. Abre os olhos. E aqui ficamos. Namastê. Então muito obrigado, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo interesse. Obrigado pelo tempo de vocês. E é isso. Eu sei que a gente chega no yoga muitas vezes por uma vontade de se acalmar, por uma vontade de controlar a ansiedade, por uma vontade de melhorar a postura, de ficar muito alongado. E não tem problema nenhum nisso, da gente procurar o yoga pelos benefícios que a prática oferece. Mas a nossa prática sempre fica mais potente quando a gente entende que, para além dos benefícios físicos e para além de controlar a ansiedade, o yoga é um caminho espiritual, é um caminho de olhar para dentro e perceber o corpo, respiração, mente, olhar para dentro e perceber os traços da nossa personalidade, mas para muito além disso, é olhar para dentro e perceber essa essência, isso que permeia todo o nosso corpo e que dá vida e que anima o nosso corpo. Então não tem problema a gente praticar yoga atrás dos benefícios físicos, mas quanto mais a gente entende que é um olhar interno, que é olhar para dentro e procurar alguma coisa que é o núcleo do nosso ser, quanto mais a gente entende e se aplica na nossa prática, mais a nossa prática fica potente. Mais a nossa prática funciona como uma forma de transformar o nosso ser. Então é isso. Muito obrigado, gente. Beijos. Ótimo dia, bom final de semana para todos.